Olá, meus queridos alunos. Vamos começar aqui a aula de informática, né? Uma aula diferente, uma aula à distância devido a esses acontecimentos. Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que esse slide vai estar disponível na nossa plataforma do Google Classroom para vocês poderem baixar e estudar, tá bom? E deixa eu ver. E o nosso trabalho, a AV2, também já está disponível lá na plataforma, tá bom? Então vocês podem acessar lá e ver como é que deve ser produzido o nosso trabalho, beleza? Vai ter também lá a data para entregar. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos primeiramente fazer uma revisão, né? Nós vimos dois tipos de padrões de teclado, o padrão americano e o padrão brasileiro, né? Então, a diferença entre o padrão americano e o padrão brasileiro, creio que vocês ainda lembram, é o cedilha, né? O cedilha que tem no padrão brasileiro, mas não tem no padrão americano. Se vocês observarem, no padrão americano, no lugar do cedilha, nós temos o que? Dois pontos e ponto e vírgula. No padrão brasileiro ele mudou de lugar. Ele veio aqui para o cantinho, né? Aqui do lado do shift ficou o dois pontos e o ponto e vírgula. Então essas são as duas grandes características, grande diferença entre o padrão americano e o padrão brasileiro, né? Nós vimos também algumas teclas especiais. Entre elas temos o Caps Lock, ou então fixa. Diz aqui, utiliza-se para manter caracteres em maiúsculo. Ao pressionar novamente, a função será desativada. Então, vamos ver aqui um pequeno exemplo. Quando eu pressiono aqui, quando eu ativo o Caps Lock, ou então fixa, os meus caracteres passam a ficar em maiúsculo. Quando eu aperto de novo, ele passa a ficar minúsculo novamente. Então essa é a função do Caps Lock ou fixa. Enter, utilizado para executar algum comando ou para pular um parágrafo no texto. Então, voltando aqui ao nosso texto, quando eu aperto Enter, o que vai acontecer aqui com o nosso cursor? Ele vai pular um parágrafo, né? Toda vez que eu aperto Enter, ele pula um parágrafo. Então, se eu for executar um comando, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu digitei aqui um comando, para eu executar ele, eu vou ter que apertar o Enter. Eu aperto Enter e o comando é executado. Eu coloquei outro comando agora, quando eu aperto Enter, o comando é executado. Então, essa é a função do Enter. No Lock, utiliza-se para ativar o teclado numérico que fica à direita do teclado. Pressionando novamente, a função será desativada. Então, vamos voltar aqui ao nosso teclado. Então, vamos ver aqui. Aqui está a tecla no Lock. Quando você pressiona essa tecla, vai acender uma luzinha bem aqui. Isso significa que você está apto para utilizar esse teclado aqui, esse numérico, que nós vamos usar principalmente nas aulas de matemática, né? No joguinho, onde você vai ter que colocar o resultado das contas. Então você vai utilizar o teclado numérico. Então sempre observe se o teclado, se a tecla no Lock está ativada para você utilizar esse teclado. Se ela não tiver ativada, você não vai conseguir utilizá-lo. Então você tem que ativar aqui no Lock para utilizar. Tecla Alt. Sua execução depende muito do software utilizado. É usada em conjunto com outra tecla. Isoladamente, normalmente não tem nenhuma função. Então, o Alt, geralmente nós usamos como tecla de atalho, Alt F4, Alt Tab, entre outros. E vai depender também muito do software que você está usando, né? Existem softwares que o desenvolvedor
pré-determina para que vai servir aquela tecla. Então, o Alt de repente pode ter uma outra função. Então, vai depender muito do software. A outra tecla é a tecla ESC, que normalmente é utilizado para abandonar alguma operação, mas também pode variar de função de acordo com o software utilizado. Então, um exemplo bem básico, bem simples aqui é o nosso slide. Eu estou aqui com o meu slide aberto, se eu apertar aqui o ESC, ele vai pedir para sair. Olha, deseja manter as anotações, descarta, ó, ele sai. Vou voltar para o meu slide, aperto o ESC e ele sai. Então, já iniciando nossa aula, a tecla Backspace, que é a tecla que nós iríamos aprender, então é a tecla que nós vamos aprender agora, ela é uma tecla que é utilizada para corrigir os erros de digitação na linha de comando. Ele move o cursor para a esquerda, removendo os caracteres. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso Word. Aqui, ó, toda vez que eu aperto o Backspace, ele vai, é a nossa famosa tecla de apagar, né? Ele vai apagando o que eu digitei. Ele vai apagando todos os caracteres, todas as letras que eu digitei. Se eu segurar, ele apaga mais rápido. Então, essa é a função do Backspace, ou tecla de apagar. Shift. Pressionando esta tecla e mantendo-a pressionada, é possível digitar os caracteres que estão na parte superior da tecla ou então deixar as letras em maiúsculo. É utilizado juntamente com outra tecla. Isoladamente não tem nenhuma função. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso teclado. Quando você pressiona o Shift, você segura, você pressiona e fica segurando aqui o Shift, você pode utilizar essas teclas aqui, esses caracteres que estão na parte superior aqui, ó. Vendo? Aqui tem outros sinais também, alguns acentos, né? Então, você segurando o Shift é capaz de você vai utilizar esses caracteres que estão na parte superior. Aqui, eu seguro o Shift e eu consigo digitar o que está em cima dos números, certo? Olha só. Vamos voltar aqui. Então, aqui nós finalizamos a parte de teclas especiais. Mais à frente nós vamos ver também, nós vamos continuar vendo outras funções do teclado, outras teclas especiais. Mas por enquanto, para nossa prática, são essas teclas que nós vamos aprender. Nós vamos entrar agora na parte de área de trabalho. Na área de trabalho nós encontramos os seguintes itens: a barra de tarefa com o botão de iniciar e os ícones. Então, aqui eu tenho um print de uma área de trabalho. Vocês podem ver que essa área de trabalho tem alguns aplicativos, alguns softwares que são instalados no computador. Fica tudo aqui com atalhos na área de trabalho, tá bom? E nós temos aqui também a barra de tarefas nessa parte de baixo da área de trabalho aqui do nosso print. O que seria essa barra de tarefa? A barra de tarefa mostra quais as janelas estão abertas neste momento, mesmo que algumas estejam minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo assim alterar entre estas janelas ou entre programas com rapidez e facilidade. Então, aqui ó, nós temos aqui a barra de tarefa, né? Toda essa parte aqui vocês podem ver a minha coordenação é excelente. E aqui nós temos os aplicativos que foram abertos nesse print, né? Então estão todos abertos, alguns minimizados. E com a barra de tarefas você pode navegar entre os aplicativos facilmente, de forma rápida e de forma fácil, sem nenhuma dificuldade. Quando você minimiza um aplicativo, ele fica aqui nessa barra de tarefa. Vou mostrar para vocês a minha barra de tarefa nesse momento. Aqui, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos abertos e todos aqui estão. Eu posso navegar entre eles, abrir e fechar rapidamente. Continuando aqui, sobre a barra de tarefa. A barra de tarefas do Windows é altamente configurável e suas funções podem ser acessadas através
do clique do botão direito do mouse em alguma área vazia da barra de tarefas e escolher a opção propriedades. Então, você pode personalizar a sua barra de tarefa do jeito que você quiser. A gente falou que basta você clicar aqui, ó, com o botão direito numa área vazia da barra de tarefas e você vai ter uma série de opções, uma série de formas de personalizar aqui a sua barra de tarefas. Ícones. Figuras que representam recursos do computador. O ícone pode representar um texto, uma música, um programa, fotos, etc. Você pode adicionar um ícone na área de trabalho, assim como também pode excluir. Para adicionar um ícone, deve-se clicar na área de trabalho com o botão direito e escolher um novo e atalho. Na tela seguinte, deve-se clicar no botão procurar para selecionar o recurso que será representado pelo ícone. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui a minha área de trabalho. Aqui, essa aqui é a minha área de trabalho. Então aqui eu tenho vários aplicativos que estão instalados no meu computador, onde eu posso acessar facilmente. E aqui eu consigo acessar um novo atalho. Posso colocar aqui um atalho. E aqui em procurar, eu posso adicionar um ícone, o atalho que eu quiser na minha área de trabalho, certo? Botão de iniciar. O botão de iniciar é o principal elemento da barra de tarefa. Ele dá acesso ao menu iniciar, onde se podem acessar outros menus que por sua vez acionam programas do Windows. Então, vou mostrar aqui o nosso menu iniciar, bem aqui do ladinho, bem aqui no cantinho. Então a gente tem acesso a todos os programas que tem instalado no nosso computador, todos os aplicativos, todos os softwares instalados no nosso computador, certo? Aqui nós temos outros aplicativos que fazem parte do sistema operacional também, que estão instalados no computador, que você tem acesso através do botão iniciar. O menu, todos os programas ativa automaticamente outro menu no qual aparecem todas as opções de programa. Então, aqui nós temos submenus, né, do que tem no nosso menu iniciar, certo? Eu apertando aqui com o botão esquerdo em cima dos aplicativos, aparece outras opções para mim, também muito fácil de navegar. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre algumas teclas especiais, né? Vimos duas teclas ainda que ainda não tínhamos vistos, e vimos também algumas configurações na área de trabalho do nosso computador. Então, vai ter uma atividadezinha para vocês lá na nossa plataforma do Google Classroom. Vocês façam, vocês respondam e entreguem para mim através da plataforma, que depois eu vou fazer a correção e vou devolver para vocês estudarem, tá bom? Até a próxima aula, até mais.